Eu enterrei o corpo do meu pai no quintal da casa de família em Sintra, sob o sol escaldante de julho, enquanto a enteada dele, aquela princesinha mimada, gritava o meu nome da janela como se eu fosse o demónio em pessoa. Não foi um assassinato impulsivo, foi o clímax de anos de humilhações, onde cada não meu era um prego no caixão da nossa relação podre. E quando a polícia chegou, atraída pelos berros dela, eu sorri para os agentes e disse: ele merecia pior, eu só comecei a minha vingança. Aquelas palavras saíram da minha boca como veneno destilado, e o detetive piscou, confuso, enquanto o cheiro de terra fresca se misturava ao aroma de jasmins do jardim. Mas antes de algemarem as minhas mãos, eu já tinha plantado a semente da dúvida na mente de todos, e se o velho não tivesse morrido de causas naturais? E se a enteada, com os seus olhinhos de cordeiro, soubesse mais do que admitia? Eu chamo-me Ana, tenho 32 anos, e vivo em Lisboa, onde as ruas de calçada ecoam com os segredos que as pessoas sussurram nas esplanadas ao fim do dia. Cresci na sombra do meu pai, Manuel, um homem que construiu um império de importações de vinho do Douro, mas que, no fundo, era um tirano doméstico disfarçado de patriarca benevolente. A minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos, vítima de um cancro que ele ignorou porque estava ocupado com os negócios. Ele enterrou-a num cemitério esquecido nos arredores de Cascais, e nunca mais falou dela. Em vez disso, casou-se de novo aos 45, com a Isabel, uma mulher 20 anos mais nova, loira e ambiciosa, que trouxe consigo a Sofia, a enteada de 8 anos na altura. Sofia, a favorita, como todos a chamavam nas festas de família, onde eu era a filha biológica invisível. Desde o início, foi claro, Sofia era o sol, e eu, a lua eclipsada. O pai comprava-lhe vestidos de alcobaça, viagens a Paris, aulas de piano na Gulbenkian, enquanto eu limpava a casa em Sintra nos fins de semana, para aprender o valor do trabalho, como ele dizia. Aos 15, recusei-me a ir à comunhão dela porque doía ver o altar decorado com flores que custavam mais do que o meu guarda-roupa inteiro. Ele riu-se na minha cara: Ana, não sejas mesquinha. É família. Família. Essa palavra era o seu escudo, o veneno que ele instava em mim sempre que eu ousava questionar. Agora, anos depois, com a Isabel morta num acidente de carro que ninguém investigou a fundo, suspeito, mas conveniente para o pai herdar a parte dela no negócio, Sofia tinha 18 anos, estudava moda no Porto, mas ainda vivia como uma rainha em Sintra. Eu, por outro lado, lutava como designer gráfica freelance em Lisboa, alugando um teu apertado no Bairro Alto, onde o cheiro de pastéis de nata da confeitaria vizinha era o único luxo acessível. O pai ligava-me sempre que precisava de ajuda, conserta o site da empresa, leva as faturas ao banco, e, claro, babysitting para Sofia quando ele viajava. Aos 18, ela ainda precisava de vigilância. Não, era só o seu jeito de me lembrar quem mandava. Tudo explodiu numa noite de junho, chuvosa como só Lisboa sabe ser, com o Tejo inchado de segredos. O pai telefonou-me às 9 da noite: Ana, preciso de ti em Sintra amanhã. Sofia tem um concerto no Coliseu, e eu tenho de ir a Évora fechar um contrato. Fica com ela. Eu ri-me, amarga, porque sabia que não era um pedido. Pai, eu tenho um deadline. Não posso. Silêncio do outro lado, daqueles que pesam como chumbo. Então, ou fazes isso, ou esquece o teu lugar na minha vontade. A Sofia é a minha herdeira agora. Ultimato. Como se eu fosse uma empregada, não a filha de sangue. Cortei a chamada e bloqueei no telemóvel. Mas o veneno já corria nas minhas veias. Naquela noite, não dormi. Revivi cada humilhação, as natais onde Sofia abria presentes embrulhados em ouro enquanto eu recebia um vale de hipermercado, os jantares onde ele elogiava os desenhos dela e ignorava os meus, o dia em que me pediu para falsificar documentos para abater impostos, e eu recusei, ganhando um mês de silêncio radioativo. Ele achava que o dinheiro comprava lealdade, mas eu sabia que o sangue não se compra, ele só mancha. Decidi que era hora de inverter o jogo. Comecei devagar, como uma vingança deve ser, sutil, psicológica, uma erosão lenta da fachada perfeita que ele construíra. Primeiro, contactei o advogado da família, um tipo grisalho chamado Rui, que eu conhecera nos escritórios em Chiado. Marquei uma reunião, para discutir herança. Ele ergueu uma sobrancelha quando me viu entrar, com o meu casaco de segunda mão contrastando com os sofás de couro. Ana, o teu pai não mencionou nada disto. Sorri, é por isso que estou aqui. Há coisas que ele escondeu, Rui.
Como o facto de a minha mãe não ter morrido de cancro, foi envenenamento lento por arsênico nos vinhos que ele testava em casa. Mentira. Não inteiramente. Eu encontrara cartas antigas da mãe, queixas de dores de estômago, e o pai sempre fora obcecado por provar os seus produtos. Mas plantei a semente, investiga, Rui. Pela família. Ele hesitou, mas o cheiro de escândalo era tentador para um advogado à beira da reforma. Dias depois, recebi um e-mail. Ana, há irregularidades nos registros médicos da tua mãe. Nada conclusivo, mas vale a pena cavar. Perfeito. O pai começou a ligar de números desconhecidos, mensagens de voz roucas. Ana, volta ao teu lugar. Isto é loucura. Eu ouvia, mas não respondia. Em vez disso, comecei a espalhar rumores sutis nas redes da família, tias em Coimbra, primos no Algarve. Sabem que o tio Manuel pode ter encurtado a vida da tia. Eu tenho provas. Nada direto, só o suficiente para que as conversas nas festas de verão mudassem de tom. Sofia foi o próximo alvo. Ela postava no Instagram fotos dela em festas no Lux, com legendas como Vida de Rainha em Lisboa, verniz para as unhas família primeiro. Comentei numa: cuidado com os vinhos do pai, Sofia. Alguns têm um aftertaste amargo. Ela bloqueou-me, mas vi os likes caírem. Depois, enviei-lhe um pacote anónimo, uma garrafa de vinho do Douro, com uma etiqueta colada, para a favorita. Bebe devagar, o pai ensinou-me isso. Dentro, uma nota com uma foto antiga da mãe, pálida na cama de hospital. Ela ligou-me aos berros: tu és louca, Ana. O que queres? Respondi calmamente: quero que sintas o que eu senti todos estes anos. Ser invisível. O pai escalou. Veio a Lisboa sem avisar, bateu à minha porta às 7 da manhã, com o carro de luxo estacionado torto na rua estreita. Entra, Ana. Vamos resolver isto como adultos. Ele cheirava a colónia cara e desespero. Sentámo-nos na minha cozinha minúscula, com o vapor do café subindo como fantasmas. Eu fiz tudo por ti. O negócio é teu um dia. Rime. Não, pai. É da Sofia. Tu disseste-o. Ele inclinou-se para a frente, olhos engestados. Ela é inocente. Tu és a minha sangue. Ajuda-me a proteger isto. Protegê-lo. Depois de ele me usar como muleta emocional durante anos. Foi aí que eu o convidei para Sintra, para conversarmos em paz. Ele aceitou, aliviado, sem suspeitar. No caminho, paramos no mirador com vista para o Atlântico, onde o sol batia forte nas ondas. Lembras-te da mãe aqui? Perguntei. Ele assentiu, distante. Ela amava este lugar. Então, soltei a bomba. Eu sei do caso com a Isabel antes da morte da mãe. As cartas que encontraste no sótão. Ele empalideceu. Não era verdade, inventara com base em boatos velhos, mas o pânico nos olhos dele confirmou que acertara em cheio. Ana, isso destrói tudo. De volta a Sintra, o plano acelerou. Preparei um jantar, bacalhau à Brás, o prato favorito dele, mas com um toque meu, um sedativo leve que roubara de um amigo farmacêutico. Nada letal, só o suficiente para o deixar sonolento. Enquanto ele comia, contei histórias, da vez em que me obrigou a vender os brincos da mãe para pagar a escola de Sofia, do ultimato que me dera aos 20, para abortar o meu filho não nascido porque não era altura para escândalos. Ele negava, gaguejava, mas o medicamento fazia o seu trabalho. Sofia desceu as escadas, atraída pelo cheiro, e viu ali, vulnerável. O que está a acontecer? Perguntou ela, voz trêmula. Pergunta ao teu pai favorito, respondi. Pergunta por que ele te mimou tanto, para tapar os buracos na alma dele. Ela correu para ele, mas eu bloqueei o caminho. Tu foste o troféu dele, Sofia. A filha perfeita que eu nunca fui. O velho tentou levantar-se, mas caiu, murmurando: Ana. Perdoa-me. Perdoar. Eu ri, um riso que ecoou na casa como trovão. O perdão é para os fracos. Eu escolho a verdade. Naquela noite, enquanto ele dormia envenenado no sofá, eu revirei a casa. Encontrei o cofre no escritório, documentos falsos, transferências para contas offshore em nome de Sofia, e, o jackpot, registros médicos da Isabel,
mostrando que o acidente fora encenado para encobrir um caso dela com o sócio do pai. Vingança dupla. Fotografei tudo, enviei para Rui e para um jornalista amigo no público. Antes do amanhecer, o pai acordou, fraco, e confrontou-me no jardim. Tu vais destruir-nos. Segurei a pá que usara para plantar rosas mais cedo. Não, pai. Tu já o fizeste. Eu só estou a desenterrar os corpos. O golpe final veio devagar. Liguei para a polícia, anónima, a denunciar irregularidades financeiras na Vinhas do Douro. Dias depois, os agentes revistaram a casa em Sintra. Sofia, histérica, ligou-me, eles estão aqui. O pai está a ser interrogado. Respondi, disse-lhe que foi o babysitting que eu recusei, e agora, recuso-me a salvar-vos. O pai foi detido por evasão fiscal, mas o verdadeiro escândalo explodiu quando o artigo saiu, herdeiro do vinho envenenado, segredos de uma família em ruínas. Nele, mencionei os suspeitos envenenamentos, sem nomes, mas o suficiente para que os média farjassem. Sozinha no meu apartamento, com o sol poente a tingir o tejo de laranja, senti o peso levantar-se. Não era alegria, era catarse, o tipo de alívio que vem depois de anos de silêncios engolidos. Sofia mudou-se para o Porto, cortando todos os laços. O pai, solto sob fiança, enviou uma carta. Tu ganhaste, Ana. Mas perdeste a família. Rasguei-a e deitei-a no lixo. Família. Eu nunca tivera uma. Agora, livre, podia construir a minha própria, sem ultimatos, sem favoritos. Mas a vingança não acaba com o fim. Semanas depois, recebi uma visita inesperada, Sofia, magra, olhos vermelhos, à minha porta. Ele confessou tudo, Ana. Sobre a mãe, sobre a Isabel. Diz que te ama, à maneira dele. Pausei, o coração apertado pela primeira vez. E tu, Sofia? O que queres? Ela baixou a cabeça. Quero entender. Fui cega. Deixei-a entrar, servindo chá de limão, como a mãe fazia. Conversámos até à madrugada, desenterrando as mentiras como raízes podres. No fim, não a perdoei, perdão é fraco, mas ofereci uma trégua. O pai morreu meses depois, de um ataque cardíaco, dizem, mas eu sei melhor, o veneno da verdade corrói mais devagar que qualquer arsênico. Enterrei-o eu mesma, no mesmo cemitério da mãe, e pus flores frescas no túmulo dela. Desculpa, mãe, sussurrei ao vento atlântico. Mas agora, é a minha vez de viver. E assim, em Lisboa, onde as ruas curvas guardam tantos segredos, eu caminhei para o futuro, sem correntes. Os dias seguintes ao enterro foram um borrão de condolências falsas e olhares curiosos nas esplanadas do Chiado. As pessoas sussurravam, aquela é a filha do Manuel, a que o traiu. Trair? Eu via-o como equilíbrio de contas. Mas o vazio que o pai deixou não era de perda, era de espaço, um quarto amplo na minha mente onde eu podia finalmente respirar sem o peso das expectativas dele. Sofia ligava esporadicamente, voz hesitante, Ana, queres vir ao Porto? Ver o apartamento novo. Recusava, educada, mas firme. Não era rancor, era autoproteção. Ela representava ainda o fantasma da favoritismo, e eu não estava pronta para exorcismos. Voltei ao trabalho com fúria renovada. Os meus designs, outrora contidos por medo de escândalo familiar, agora explodiam em cores vivas, vermelhos do Douro, azuis do Tejo, formas angulares que cortavam como lâminas. Um cliente, um galerista de Belém, viu o portfólio e convidou-me para uma exposição. Tens fogo, Ana. Isto vende. Aceitei, e pela primeira vez, o meu nome apareceu num cartaz sem o filha de. Mas a vingança, ela sussurrava no fundo da minha cabeça como o fado melancólico que ecoava das rádios antigas. Descobri mais segredos no espólio do pai. O Rui, o advogado, contactou-me. Ana, há uma caixa na cave da casa de Sintra. Documentos que ele escondeu. Fui lá sozinha, o ar úmido cheirando a mofo e vinho velho. A casa estava à venda, Sofia insistira, demasiadas memórias, mas as chaves ainda eram minhas. Na cave, sob pilhas de garrafas empoeiradas, encontrei a caixa, cartas da mãe para uma amiga em Coimbra, descrevendo as infidelidades do pai, recibos de pagamentos a uma clínica em Espanha, para tratamentos que eu suspeitava serem abortos forçados, e, o mais chocante, um testamento antigo,
datado do ano da morte da mãe, deixando tudo para mim, riscado e reescrito anos depois, favorecendo Sofia. Sentei-me no chão frio, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Não por tristeza, mas por raiva pura, destilada como o melhor aguardente. Ele roubara o meu futuro 2 vezes, primeiro, matando devagar a mãe, segundo, apagando o meu direito ao legado. Liguei para Sofia, vem a Sintra. Agora. Ela chegou ao pôr do sol, o cabelo loiro desgrenhado pelo vento da autoestrada. O que é? Mostrei-lhe os papéis, um a um. Os olhos dela arregalaram-se, Ele fez isto. Assenti. E tu sabias de alguns? Ela negou, mas o rubor nas bochechas traiu-a, só. Ouvi conversas. Achava que era normal. Normal. Essa palavra era o veneno dele, injetado em gerações. Discutimos até a lua subir sobre os sinos da vila. Tu foste a escolhida, Sofia. Eu, a descartável. Ela chorou, não era escolha minha. Ele manipulava tudo. E ali, no escuro da cave, partilhámos a primeira verdade nua. Éramos ambas vítimas, presas na teia dele. Abracei-a, relutante, sentindo o cheiro de perfume caro misturado a suor de medo. Então, vingamo-nos juntas, propus. Ela hesitou, mas assentiu. O pacto selado com um gole de vinho da cave, seco, amargo, como a nossa história. O plano era simples, mas cortante, expor o império. Contactei o jornalista do Público, agora obcecado, mais lenha para a fogueira, Ana. Enviei-lhe as cartas, anonimizadas, mas com detalhes que apontavam para o pai. O artigo saiu numa segunda-feira chuvosa, o lado negro das vinhas portuguesas, abusos e segredos no Império Manuel. As ações da empresa caíram 30% num dia. Clientes cancelaram contratos, tias ligaram em pânico. Ana, o que fizeste? Respondi, justiça, tia. Só justiça. Sofia mudou-se temporariamente para Lisboa, alugando um quarto no meu prédio, para estarmos juntas, disse. As noites eram terapêuticas, vinho tinto, fado nos giradiscos, desabafos até o amanhecer. Ela confessou, ele pressionava-me para ser perfeita, Ana. Notas, namorados, tudo controlado. Eu ri, bem-vinda ao clube das marionetas. Mas sob a camaradagem, a tensão crescia. Ela ainda usava os brincos que ele lhe comprara, e eu via neles o lembrete do favoritismo. Uma noite, após demasiado vinho, gritei, tira isso. São pagas com o sangue da mãe. Ela atirou-os pela janela, e nós rimos, histéricas, enquanto eles tilintavam na calçada lá embaixo. A exposição em Belém foi o meu triunfo. O galerista pendurou os meus trabalhos numa sala com vista para o Mosteiro dos Jerónimos, luzes quentes destacando as texturas ásperas das telas. Sofia veio, orgulhosa, vestida simplesmente pela primeira vez. Estás incrível, Ana. As pessoas circulavam, murmurando elogios, e um colecionador de Paris ofereceu 1000 euros por uma peça, a dor transformada em arte, disse ele. Aceitei, sentindo o dinheiro queimar no bolso como vingança tangível. Mas o pai, mesmo morto, contra-atacava. Um primo, leal ao velho, processou-me por difamação póstuma. O Rui defendeu-me pro bono, és inocente, Ana. Os factos falam por ti. O tribunal em Lisboa foi um circo, testemunhas da família, lágrimas de tias, Sofia ao meu lado como âncora. Ganhei, claro, as provas eram irrefutáveis. Saí de lá com a cabeça erguida, o sol de outono batendo nas minhas costas como uma medalha. Sofia e eu crescemos mais próximas, mas a cicatriz do ultimato persistia. Uma tarde, no mirador onde confrontara o pai, perguntei, arrependes-te? Ela olhou para o mar, de quê? De ter sido favorita. Sim. Mas de ti? Nunca. Beijámo-nos na bochecha, selando uma irmandade forjada no fogo. A vingança não era só destruição, era reconstrução, camada por camada, como as calçadas de Lisboa. O inverno chegou a Lisboa com um vento cortante do norte, trazendo chuvas que lavavam as ruas mas não os pecados da família. Com o processo ganho, o nome do pai tornou-se sinónimo de escândalo, as vinhas do Douro vendidas a um consórcio espanhol, o legado diluído como vinho aguado. Sofia e eu dividimos o que restava, eu peguei o apartamento em Sintra como estúdio, ela,
os livros de contabilidade para estudar gestão. Vamos recomeçar, disse ela, olhos brilhantes. Eu assenti, mas no fundo, a sede de vingança ainda latejava, um pulso baixo que me impelia a cavar mais fundo. Descobri o diário da mãe numa arca esquecida no sótão de Sintra. Páginas amareladas, caligrafia elegante, datadas dos anos 80. Manuel bebe demais, e quando bebe, as mãos dele tornam-se garras. Hoje, bati-lhe com a garrafa, ele riu. Meu estômago revirou. Havia entradas sobre afares dele com empregadas da vinícola, sobre como ele a isolara de amigos em Coimbra. E uma, datada uma semana antes da morte, sinto o veneno no corpo. Não é doença, é ele. Se algo acontecer, Ana, foge dele. Lágrimas embaçaram as palavras, e jurei, a verdade não morreria comigo. Partilhei com Sofia, lendo em voz alta a lareira crepitante. Ela ouviu, pálida, a minha mãe. A Isabel, ele controlava-a também. Batia-lhe quando bebia. O padrão revelava-se, o pai não era só tirano, era predador, usando o charme português para atrair, o punho para reter. Decidimos publicar excertos anonimizados num blog, Vozes Silenciadas das Vinhas, com ilustrações minhas, vinhas retorcidas como veias, uvas sangrentas. O blog viralizou em fóruns de mulheres em Portugal, comentários fluindo, isto é a minha história. Obrigada por falar. A mídia apanhou. Um canal de TV em Benfica convidou-nos para um debate, famílias tóxicas, o caso das vinhas do Douro. Sofia hesitou, e se nos atacarem? Mas eu insisti, a dor partilhada é a dor Alved. No estúdio, sob luzes quentes, falámos com vozes firmes. Eu descrevi o ultimato, ele escolheu uma enteada sobre a filha de sangue por uma noite de babysitting. Isso partiu-me. Sofia acrescentou, eu era o escudo dele, não a filha. A audiência aplaudiu, e depois, mensagens, sobreviventes, pedindo conselhos. Tornámo-nos vozes, não vítimas. Mas a vingança pessoal chamava. O sócio do pai, o João, que beneficiara do acidente da Isabel, vivia em Cascais, numa vila com vista para o mar. Marquei um café, para discutir negócios. Ele veio, grisalho e confiante, cheirando a loção pós-barba. Ana, lamento pelo teu pai. Sorri friamente, ele lamentava por ti, João. Pelas noites com a Isabel. Ele engasgou no café. Mostrei-lhe fotos antigas, tiradas do espólio, ela nos braços dele, num hotel em Estoril. Isto sai se não confessares. Ele suou, foi um erro. Ela queria divorciar-se. Pressionei, e o acidente. Freios cortados. Ele negou, mas marcou uma reunião com o Rui dias depois. Confissão gravada, homicídio involuntário. A polícia reabriu o caso, João preso, a vila confiscada. Sofia aplaudiu quando lhe contei, justiça poética. Celebramos com sardinha assada no cais do Sodré, o cheiro de grelha misturando-se ao sal do Tejo. Mas naquela noite, sozinha, o peso caiu. Sonhei com o pai, ele no jardim, a apodrecer vivo, sussurrando, tu és como eu, Ana. Acordei suada, questionando, a vingança curava ou corrompia. Liguei para Sofia às 3 da manhã, vem cá. Preciso de ti. Ela chegou de táxi, abraçou-me, somos mais fortes juntas. Dormimos enroscadas, como irmãs de batalha. A primavera trouxe renascimento. Plantei um jardim em Sintra, rosas vermelhas pela mãe, jasmins brancos pela Isabel. Sofia ajudou, mãos na terra, isto é terapia melhor que qualquer psicólogo. Ela começara a terapia, aliás, e insistiu que eu fosse. A terapeuta, uma mulher de Setúbal com sotaque sulista acolhedor, disse, a vingança é um espelho, Ana. Reflete o que odias nele, o controlo. Concordei, relutante. Nas sessões, desabafei o ódio acumulado, o dia em que ele me obrigou a mentir no imposto, aos 25, a recusa em pagar a minha faculdade porque Sofia precisava mais. O blog evoluiu para um podcast, Raízes Envenenadas, com o ícone de áudio que eu desenhara, um microfone entre vinhas. Grava-me no meu estúdio, vozes entrelaçadas contando histórias de ovinteiras, uma de Évora, espancada pelo marido vinicultor, outra do Minho, abandonada por herança. Ganhámos patrocínios de ONGs de mulheres,
E o dinheiro permitiu-me comprar um ateliê maior no Príncipe Real. Sofia matriculou-se em Psicologia. Quero ajudar como tu me ajudaste. Mas ecos do passado perseguiam. Uma carta anónima chegou. Cuidado, Ana. O sangue do Manuel corre em ti. Assinada por um primo distante, o Leal. Ignorei, mas contratei segurança para o estúdio, um tipo discreto chamado Vasco, ex-militar de Mafra. Ele notou a minha atenção. Mulheres como tu atraem sombras. Apaixonámo-nos devagar, beijos roubados após gravações, o seu cheiro a mar e honestidade limpando o veneno antigo. No verão, organizámos um retiro em Sintra para sobreviventes, caminhadas nos palácios, círculos de partilha sob estrelas. Sofia facilitou, eu ilustrei os cadernos. Uma mulher chorou, o meu pai era como o teu. Abracei-a, sentindo o ciclo quebrar. A vingança, percebi, não era só punir, era prevenir, espalhando a verdade como sementes no vento atlântico. O outono de 2026 trouxe folhas douradas a Lisboa, mas também uma tempestade pessoal. O podcast explodira, episódios top no Spotify Portugal, convites para TEDx em Coimbra. Sofia e eu éramos as irmãs das vinhas, um duo inseparável nos média. Mas o sucesso amplificava as rachaduras. Ela começou a namorar um tipo do Porto, um enólogo irónico chamado Miguel, e as noites em que saía deixavam-me sozinha com os fantasmas. Vai tu também, Ana, dizia ela. O Vasco espera por ti. Ele esperava, sim, jantares no Time Out Market, passeios no aqueduto das águas livres, mas eu hesitava, temendo repetir os padrões do pai, controle disfarçado de amor. A carta anónima não fora o fim. Mais chegaram, fotos minhas rasgadas, uvas podres na porta do estúdio. O Rui avisou, alguém da velha guarda quer silêncio. Suspeitei do primo, o António, que herdara uma parcela das vinhas e via o nosso trabalho como traição. Confrontámo-o num café entre campos, para, António. Ou eu exponho as tuas fraudes. Ele riu, mas os olhos nervosos traíam. Dias depois, parou, vingança pequena, mas doce. Com Vasco, explorei vulnerabilidades. Ele contava histórias de missões em África, eu, as noites em que o pai me trancava no quarto por rebeldia. Ele quebrou-te, mas tu reconstróis, dizia ele, mãos calejadas nas minhas. Fizemos amor pela primeira vez numa noite de trovoada, o quarto iluminado por relâmpagos, corpos entrelaçados como raízes resistentes. Acordei com o seu braço ao redor, sentindo, pela primeira vez, segurança sem correntes. Sofia propôs expandir o podcast, uma série sobre herdeiras traídas. Pesquisei, cavando arquivos em Torre do Tombo, casos de mulheres portuguesas nos anos 70, deserdadas por pais machistas. Encontrei uma prima distante da mãe, a tia Rosa, vive em Faro. Viajei para o Algarve de comboio, o mar brilhando ao lado. Ela, 75, com olhos como os meus, abraçou-me, a tua mãe escreveu-me. Sabia do veneno. Contou, o pai comprara silêncio com dinheiro, mas Rosa guardara cartas. Voltámos juntas a Lisboa, gravei o episódio dela, voz trêmula mas forte. Viralizou, levando a um documentário da RTP. Mas a fama trouxe predadores. Um produtor de Hollywood contactou, queremos os direitos. História épica de vingança familiar. Recusei, é nossa, não Hollywood. Sofia discordou, pensa no dinheiro, Ana. Brigámos pela primeira vez, tu queres ser estrela, eu quero verdade. E ela foi para o Porto por uma semana. Sozinha, refleti, a vingança unira-nos, mas o sucesso testava. Liguei-lhe, desculpa. Somos equipa. Ela voltou, com Miguel, e reconciliámo-nos com ginginha no Rossio. O clímax veio no Natal. Convidei Vasco para Sintra, a casa agora nosso santuário. Cozinhámos rabanadas, o ar doce de canela. Mas à meia-noite, um barulho, a porta arrombada. António, bêbado, com uma garrafa na mão, vocês destruíram tudo. Vasco subjugou, eu chamei a polícia. No interrogatório, ele confessou, anos de abusos pelo pai, inveja minha por roubar o spotlight. Perdoei-o, num gesto, vai para terapia, António. O ciclo para aqui. Com o ano novo, plantei uma vinha pequena no quintal de Sintra, uvas negras, para vinho nosso, sem veneno.
Sofia colheu as primeiras, rindo, para o podcast, episódio sobre renascimento. Vasco propôs casamento num piquenique no Monsanto. Casa comigo, Ana. Sem ultimatos. Chorei, sim. O casamento foi simples, em Cascais, com o mar como testemunha, Sofia madrinha, Rosa convidada de honra. A vingança evoluíra, de lâminas para pontes, de ódio para cura. Mas no fundo, eu sabia, o pai moldara-me, e eu usara isso para voar. 2027 amanheceu com promessas. O casamento trouxera estabilidade, mas a lua de mel em madeira, trilhos verdes, levadas murmurantes, revelou fissuras. Vasco, com o seu passado militar, lutava com a minha independência feroz. Às vezes, queres tudo sozinha. Discutíamos sobre filhos, ele queria, eu temia repetir o ciclo. Não serei como ele, prometia. Mas o medo era uma herança pegajosa, como a umidade da ilha. De volta, o podcast ganhou prémio, melhor conteúdo social, nos Web Summit de Lisboa. No palco, com Sofia, agradecia à mãe, pela semente da verdade. Aplausos ribombaram, mas depois, um e-mail, de uma advogada em Évora, representando herdeiros distantes do pai. Contestamos o testamento riscado. Provas de coação. O fantasma regressava. Reuni com Rui, eles querem a casa de Sintra. Lutei no tribunal, apresentando o diário da mãe como evidência de manipulação crónica. Ganhei de novo, mas o stress minou-me, noites sem dormir, designs caóticos. Sofia, agora terapeuta em formação, notou, estás a reviver o ultimato, Ana. Verdade. O pai controlava ainda, através do medo. Comecei meditação no mosteiro de Alcobaça, monges cantando salmos que acalmavam a tempestade interna. Lá, encontrei paz, a vingança é libertar o outro, não prendê-lo. Escrevi uma carta ao pai, que queimei no jardim, perdoei-te, não por ti, mas por mim. O projeto seguinte foi ambicioso, um livro, Raízes Cortadas, CO escrito com Sofia. Capítulos alternados, minha voz na drama, a dela na redenção. Editores disputaram, escolhemos uma portuguesa de Aveiro, fiel à essência. Lançamento no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, com filas na rua. Li o primeiro capítulo, voz firme, eu recusei o babysitting, e com isso, recusei a prisão. Assinaturas até à meia-noite, abraços de estranhas, mudaste a minha vida. Vasco e eu concebemos uma filha, Inês, nome da avó materna. A gravidez foi um bálsamo, barriga crescendo como videiras no verão, Vasco massageando costas, Sofia enviando pacotes de fraldas do Porto. Mas medos assaltavam, e se eu for como ele? Ele ria, tu és luz, Ana. Inês nasceu num hospital de Santa Maria, choro forte como o Tejo em maré alta. Segurei-a, lágrimas caindo, bem-vinda, pequena vingadora. A maternidade transformou a vingança em legado. Ensinei Inês cedo, histórias da avó, não do avô tirano. Sofia visitava, tia orgulhosa, e juntas, expandimos o retiro de Sintra para mães sobreviventes, workshops de arte, terapia de grupo, vinhas terapêuticas. Uma participante, de Viseu, disse, vocês mostraram-me que a força não é punir, mas persistir. Mas o passado mordia. António, pós-reabilitação, contactou, quero ajudar no podcast. Hesitei, mas Sofia convenceu, redenção é o próximo capítulo. Gravei com ele, confissão crua de abusos sofridos e infligidos. O episódio, o lado do abusador, dividiu opiniões, mas curou feridas. Ele tornou-se voluntário nos retiros, olhos limpos pela primeira vez. Com o livro best-seller, veio um filme português, não Hollywood, mas autêntico, rodado em locações reais, Sintra, Douro, Lisboa. Eu consultei o guião, garantindo que o ultimato fosse o coração, uma cena onde a protagonista enterra simbolicamente o pai, não com pá, mas com palavras. Estreia no Festival de Guimarães, aplausos, lágrimas. Sofia e eu, de braços dados, sentimos o círculo fechar. Inês crescia curiosa, perguntando, por que o avô era mau? Respondia, ele era humano, como todos. Mas escolheu errado. Nós escolhemos melhor. A vingança, afinal, era esta, uma filha livre, uma irmã unida, um amor sólido. Anos fluíram como o Douro em cheia. Inês fez 5,
com cachos castanhos e olhos que viam um mundo sem sombras. O estúdio em Sintra tornara-se um centro comunitário, casa das raízes, com ateliê de arte, sessões de podcast, até uma pequena vinícola orgânica, vinhos rotulados Liberdade. Sofia casara com Miguel, tendo um filho, o Lucas, que brincava com Inês nos jardins, primos de sangue misturado mas laços puros. O livro inspirara uma fundação, Mulheres Enraizadas, financiando bolsas para filhas de famílias tóxicas. Eu presidia, viajando a Porto, Faro, até Ilhas dos Açores, falando em escolas sobre consentimento e herança emocional. O ultimato do meu pai não foi sobre babysitting, dizia. Foi sobre controlo. Recusem-no. Alunos aplaudiam, professores anotavam. Vasco, agora segurança privada para eventos culturais, apoiava, orgulho em ti, Ana. Viajávamos juntos, Évora, com romarias, Trás-os-Montes, com castanhas quentes. O amor amadurecera, sem dramas, só quietude. Mas o epílogo da vingança veio sutil. Uma carta de uma prisional em Tires, a viúva de João, o sócio, pedindo perdão por o que o marido causou. Respondi, perdão concedido. Cuida-te. Sofia e eu visitámo-la, grades frias, mas conversa quente. Ele era vítima do Manuel também, disse ela. O ciclo, revelado em camadas. No 10º aniversário do podcast, fizemos uma live do terraço em Sintra, sol poente tingindo o céu. Convidados, Rosa, António, sobreviventes. Eu fechei, começou com um não ao ultimato. Acabou com milhares de sim já à vida. Sofia abraçou-me, irmãs para sempre. Inês, agora lendo o livro ilustrado que lhe fiz, perguntou, mamã, foste heroína? Ri, não, filha. Sobrevivente. Como tu serás. E assim, em Portugal, terra de fados e fortalezas, a minha história, de drama, de lâminas afiadas da mente, de corações partidos e remendados, tornou-se lenda sussurrada nas esplanadas. O pai dera-me um ultimato, eu dei ao mundo uma revolução. E no silêncio das noites estreladas, ouvi a mãe, bem feito, Ana. Vive.